Se você é o tipo de investidor que faz uma associação assim, ó, bate o olho lá na sua carteira e olha assim, ó, renda fixa, pô, beleza, renda fixa é um negócio seguro. Se você faz essa associação na tua cabeça, tá? Renda fixa com coisa segura, eu tenho uma péssima notícia para você. Esse daí é um dos maiores erros que eu vejo os investidores cometendo, pessoal. Muita gente já entendeu, né? Renda fixa não é fixa, tem vários detalhezinhos aí, mas tem mais riscos escondidos dentro da renda fixa e que podem sim causar perda permanente de patrimônio. Gente, prejuízo que não volta, prejuízo irrecuperável. Então, no vídeo de hoje, eu vou analisar esses riscos aí junto com vocês, vou explicar todos esses detalhes para você ficar atento e depois eu vou falar como que você pode se proteger para não cometer esses erros na sua carteira de investimentos, tá certo? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, já começando o nosso conteúdo aqui de hoje. O primeiro desses riscos que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, pessoal, é o chamado risco de mercado, tá? Esse cara aí, ó, vocês já me ouviram falar, ele é mais fácil da gente entender, mas quando a gente investe lá na renda fixa, a gente tem aquelas regrinhas, né, que vocês já estão carecas de saber, a principal delas é o prazo, tá? Então a gente investe lá e aí o tomador, né, pode ser o governo, pode ser uma empresa privada ou pode ser um banco, ele vai pegar o nosso dinheiro e vai ficar com ele por um prazo, tá certo? Ele tem que cumprir aquele prazo. E aí esse prazo pode ser 2029, 2030, né? Aqui são 3 anos, 4 anos. Ele pode pegar por mais tempo também, 10 anos, 15 anos. O governo, principalmente, quando a gente faz um tesouro direto, ele normalmente pega o dinheiro por prazos mais longos, né? Principalmente se a gente está fazendo um tesouro IPCA ou até mesmo um pré-fixado, né? Esses que têm esse perfil aí de ser mais longos, tá certo? Só que aí, pessoal, existe aquele negócio que a gente conhece da famosa marcação a mercado, né? Inclusive eu gravei um vídeo explicando como é que funciona o Tesouro IPCA, eu vou deixar aqui nos cards aqui, ó. Depois você acessa ele. Se você está vendo pelo computador, pode clicar muito tranquilo que ele vai abrir em outra aba que não vai fechar esse vídeo, depois você assiste esse, tá? E aí lá eu expliquei no detalhe qual que é a dinâmica aí da marcação a mercado. Então lá você consegue entender esse negócio caso você ainda não saiba, tá? Só que aí qual que é o ponto aqui, pessoal? Às vezes o investidor aplica lá naquele negócio, né, investe num tesouro, e aí ele pensa, não, é renda fixa, é tranquilo, e ele não sabe que existe essa oscilação, essa volatilidade. Então ele pode muito bem acompanhar no dia a dia, no mês a mês, né, e ver que o gráfico lá na corretora ou a evolução patrimonial lá do aplicativo do banco que ele está vendo, o negócio está indo para cima e para baixo, está chacoalhando, né? Isso aí causa muita estranheza, causa muita... assim, o pessoal às vezes que não está preparado acha que tem alguma coisa errada ali, né? Mas na verdade é a característica desse negócio. Só que com essa volatilidade, com essa oscilação, né? Por si só a oscilação não é um problema, né? O problema é quando oscila para baixo, pode ser que cause prejuízo, sim. É verdade, é exatamente isso. E a relação é, quanto mais longo for o prazo do teu investimento, mais intensa é essa oscilação. Então você pode perder dinheiro, sim. Se você tem um momento ali, ó, de queda, né, o negócio está para baixo, está desvalorizado, e você resgata bem naquele momento, você vai receber aquele valor que está ali, tá certo? Inclusive, a gente fala muito isso, né? É um resgate em condições de mercado. Então, você resgatou na condição de mercado, a condição de mercado daquele momento era um negócio desvalorizado. Então, você executou aquela venda ali, acabou perdendo dinheiro eventualmente. Então, nesses caras aqui, ó, que tem o chamado risco de mercado, que também é conhecido como volatilidade, que são efeitos, né, da marcação a mercado, esses caras aí podem sim ter prejuízo do valor aplicado, você pode ter perda de dinheiro, mas quanto mais o tempo passa, esse efeito vai se atenuando, tá? Porque existe o chamado carrego do título, né? Você investe naquele título, você vai carregando ele e ele vai convergindo para a taxa que foi contratada. Então, se você pegou lá IPCA mais 7, pegou 14% pré-fixado, ele vai convergindo para essa rentabilidade, tá? E, inclusive, eu mencionei esses dois caras aqui porque eles são os que mais têm esse tipo de não dá para dizer problema, né? Eles são os que mais têm esse tipo de característica, tá? Então, se você investiu lá num tesouro pré-fixado, num tesouro IPCA, é onde você vai perceber com mais clareza essa situação aqui. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Weber, eu sou consultor financeiro. Aqui no canal a gente fala sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio. E eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar suas dúvidas e as suas opiniões aqui nos comentários. Agora eu quero trazer, pessoal, um outro ponto aqui, ó, que é o chamado risco de liquidez, tá certo?
Esse cara aqui, ó, ele não se aplica muito para o Tesouro, tá? Porque o Tesouro ele tem recompra pelo próprio Tesouro, né? Então a gente sempre tem um comprador. Quando eu falo liquidez, o que eu estou querendo dizer, tá? A liquidez é a facilidade ou a dificuldade com qual você consegue vender aquele ativo. Você consegue se livrar dele, né? Você consegue passar ele adiante. Pensa na ideia de um carro ou de um imóvel, né? Pô, às vezes a gente tem lá um imóvel que está sobrando, não é a realidade de todo mundo, vamos concordar aqui, né? Mas, pô, tô com um imóvel sobrando lá e eu quero vender aquele imóvel ali. Gente, é difícil vender um imóvel, né? Tem que achar um comprador, tem que ficar esperando, às vezes leva anos, né? Não é do dia para noite que você vende um imóvel. Um carro até é um pouco diferente, né? Um carro você arruma um comprador aí, o carro é mais líquido, podemos dizer assim, tá? Mas o ponto é esse. E isso aqui que eu vou falar agora, no contexto da renda fixa, ele vale muito para o chamado mercado de crédito privado, tá? Quando eu falo crédito privado, eu estou falando de CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio, e a debenture, tá? Que é quando a gente empresta dinheiro para uma empresa privada que não é financeira, então não é um banco. É uma empresa qualquer, né? Uma indústria, uma empresa do agro, sei lá, alguma outra empresa, tá? Então, ó, guarda esses nomezinhos aí, o CRI, o CRA e a debenture. Esses três caras, eles são o chamado crédito privado, né? São o resumo da ópera do crédito privado. E normalmente esses caras, eles têm prazos longos também, assim como é o Tesouro. Então normalmente a gente acha aí um CRA de 10 anos, um CRA de 15 anos, né? Vencimentos aí para 2040. Eu já vi muito disso, tá? 2044, 2035. Vira e mexe a gente acha alguma coisa assim, tá bom? E aí o ponto é esse, gente. Você vai ter que ficar investido por 10 anos numa empresa aí, numa empresa que às vezes a gente nem conhece, nem ouviu falar, né? Não sabe muito bem. E esses caras aí, eles aparecem na nossa carteira muitas vezes por recomendação do pessoal do banco, do pessoal da assessoria, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses investimentos aí, tá certo? Aí, ó, o negócio é esse, tá? Ficou lá na sua carteira, né? Significa que você topou a regra de emprestar o dinheiro para aquela empresa por 10 anos, 15 anos, tá? Você topou essa regra. Mas e se você quiser quebrar essa regra, ou seja, eu quero o meu dinheiro de volta, quero pegar ele de volta. Aí é uma dinâmica muito parecida com a do mercado de imóveis, do mercado de veículos aí que eu estava fazendo a analogia, né? É o chamado mercado secundário, ou seja, você cansou de brincar, não quer mais ter aquele ativo ali emprestado para a empresa tal que você emprestou, você quer vender aquele cara. Aí qual que é a sua missão? Você vai ter que encontrar um comprador. Ou seja, você vai ter que jogar aquilo lá no mercado e vai ter que esperar alguém interessado, alguém que queira investir naquele ativo. Só que aí vem um monte de consequências com isso, né, pessoal? Você tem um risco ali, ó, de botar aquele negócio na prateleira e ficar com ele pendurado lá, ninguém querer comprar. Isso aí vai depender muito de quem é o emissor daquela dívida. Então, se você pegou uma dívida aí de uma empresa maior, uma empresa mais robusta, talvez tenha assim alguma liquidez a mais. Só que você também vai estar sujeito à negociação de preço. O cara, para querer entrar na parada e livrar a tua pele, ele vai querer um desconto. Então, ó, se você comprou, por exemplo, por 50 mil, vamos botar esse número aí, comprou por 50 mil, o negócio já está valorizado, já está valendo 60. Mas daí o outro investidor vai olhar e vai falar assim, para eu salvar a tua pele, cara, eu vou pagar 55. Se tu quiser 55, eu te pago agora, senão, não tem negócio. E aí você vai ter que decidir se vai querer vender ou se não vai querer vender por 55. Tá certo? Então esse é o chamado risco de liquidez, pessoal. É você ficar com o negócio pendurado lá, não conseguir vender e acabar precisando baixar muito o preço para conseguir desovar aquele ativo ali e não precisar ficar por 10 anos investido nele. E agora o terceiro e último risco aqui que eu quero trazer para vocês, que é o chamado risco de crédito. Esse é o risco bonitinho, tá? Eu gosto de falar também que é o risco do calote, né? Crédito, calote, todo mundo começa com a letra C aí, então tá fácil de assimilar, né? Gente, o risco do crédito, o risco do calote, o próprio nome já diz, né? É você tomar um calote. E isso vale principalmente também para o crédito privado, tá? Por quê? Porque o Tesouro, ele não vai dar um calote, né? Eu expliquei muito bem essa dinâmica aí num dos meus últimos vídeos. Eu vou colocar o card aqui para você assistir se você quiser, tá? É lá naquele vídeo que eu falo sobre o IPCA mais 8, tá bom? Então, vou deixar aqui o card, pode clicar à vontade se você tiver no computador aí, não vai fechar esse vídeo aqui. Depois você assiste esse também, tá? Então, gente, o Tesouro não dá calote, tá? O Tesouro não vai dar calote, ele pode imprimir dinheiro e te pagar o que ele te deve. O CDB, a LCI e a LCA, que também são renda fixa, né? Eles podem até dar calote, mas aí você tem
o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que vai cobrir até R$250 mil. A gente viu a experiência recente aí com o Banco Master, o FGC pagou todo mundo, né? Então ele funciona, tem bastante dinamismo, dá para confiar no FGC, podemos concluir isso aqui, tá? Agora, no crédito privado, no CRI, no CRA e na debênture, não tem FGC nenhum. Gente, não tem instância nenhuma de proteção do dinheiro, né? Um FGC da vida, um outro órgão, não tem nada, não tem garantia de nada. Você está confiando na capacidade daquela empresa que você emprestou o dinheiro de ela te devolver o capital que você alocou lá, tá certo? Então, pessoal, o ponto é esse, tá? Você está confiando, né? E aí uma empresa, ela passa por problemas, a gente sabe muito bem disso. Uma empresa pode ser mal gerenciada, ela pode ficar com um endividamento muito alto, ela pode, sei lá, ter problemas de operação, né? Pô, parou de vender, o cliente mudou o perfil, agora ele não compra mais. Gente, isso é a coisa mais natural do mundo. Então, negócios, né? Negócios costumam dar calote. Esse que é o problema aqui, gente. E agora, no Brasil de 2026, a gente está passando por um momento muito difícil para o crédito privado. Por quê? As empresas estão com recorde de pedidos de recuperação judicial. Eu falei disso já em vários outros vídeos também. A Raizen foi um exemplo aí de uma recuperação judicial enorme. E aí sabe qual é a coisa mais cruel de todas, gente? A coisa mais cruel é o seguinte. A Raizen, antes de todo esse problema aí, quando a gente olhava lá, porque para analisar um negócio desse, né, tem os indicadores. E um deles, o principal de todos eles, é o rating, tá certo? O rating. E aí a Raizen era o rating mais alto de todos, era o rating AAA, era o rating AAA, tá certo? Aí a gente olhava para aquilo e falava, caramba, rating AAA, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, vamos emprestar o dinheiro para a Raizen aí que não tá dando problema nenhum. Pessoal, a Raizen já tá aí, ó, levantou as mãos pro céu e falou, não consigo pagar os meus credores, vou acabar dando calote em alguém, façam uma fila e vamos ver aí quem recebe primeiro. Então, pessoal, mesmo os negócios AAA tem esse risco de crédito e a gente não pode descartar isso aí. Porque caso aconteça isso, né, caso a empresa dê um default, a gente chama isso também de default, né, o calote, você vai entrar numa fila de credores, né? Você pode receber esse dinheiro ou pode não receber. E pode receber daqui 15 anos mesmo, pode receber daqui 20 anos. Então imagina só, é uma situação muito ruim você ficar com um crédito lá, numa empresa que entrou em RJ, e aí você pode ou não receber aquele dinheiro, né? Aí você marca aquilo lá como zero no teu patrimônio. Então pode virar sim uma perda permanente, pode ser um dinheiro que não volta, um dinheiro que você jamais vai recuperar. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ativo também. Agora um recado aí, ó, se você está assistindo o meu vídeo e já olhou lá para sua carteira, viu que tem alguns ativos desse lá no meio, ou que tem outras coisas ali que você não conhece, se a sua carteira ela tá meio bagunçada, você tá sem direcionamento, talvez seja a hora então de você conhecer a minha consultoria de investimentos junto com o time da Portfel. A gente vai fazer essa análise do teu portfólio, vai montar uma estratégia clara com o alinhamento de objetivos, né, daquilo que você precisa para a sua vida. E a gente vai reestruturar então esse plano de investimentos. Se você ficou interessado, clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e agenda a sua primeira reunião gratuita para a gente começar esse bate-papo aí. Para finalizar então, pessoal, se você já está investindo nesses negócios e agora sabe que tem muita tranqueira aí no meio, né? Como é que você pode agir a partir de agora e como é que você pode também nunca mais cair nesse tipo de armadilha aí, tá? Vamos falar sobre esses pontos então. A boa notícia é o seguinte, tá? Esses caras aí, esse mercado de crédito privado, né, que normalmente são os ativos mais problemáticos aí que a gente tratou hoje, esses caras eles têm muita liquidez, tá? Então dá para vender, a gente tem essa possibilidade. Claro, tem que fazer uma análise ali minuciosa, né? Se você não vai sair com muito prejuízo nem nada, mas dá para sair, esse que é o ponto, tá? Então, ó, não é o fim do mundo não. Se você tá metido nessa daí, dá pra gente fazer uma reestruturação e reorganizar a carteira, né? Isso é um ponto pacífico aqui. E uma coisa que o pessoal normalmente me questiona, assim, quando eu explico toda essa situação, né? O pessoal fala assim, pô, mas então esse cara aí a gente nunca vai chegar perto dessa categoria, né? Não tem nem que investir em crédito privado de jeito nenhum. Na verdade, pessoal, tem jeitos certos de investir em crédito privado, tá? Porque assim, ó, uma categoria de investimentos, a gente está tratando aqui, né? Só dessa categoria. É que nem se eu fosse um nutricionista aqui agora, e aí eu tô falando do nutriente chamado carboidrato, tá? Tem uns aí que condenam o carboidrato, né? Falam, não, carboidrato é tudo de ruim, tem que fazer dieta não sei do que, dieta que só come proteína. Eu não sou dessa vertente não, tá? Não sei nada de nutrição, tô falando de investimentos aqui.
Eu acho que a gente tem que ter de tudo um pouco. Tem que ter diversificação na carteira em praticamente todas as classes de ativos que forem disponíveis, tá? Só que tem que tomar esse cuidado para não consumir esses investimentos da forma errada, né? A gente investir em ativos diretamente é sinal, sim, de perigo iminente. A gente falou sobre isso aqui o vídeo inteiro. Então, para pulverizar esse risco aqui, ó, a gente pode investir através de fundos. Nos fundos, né, pensa só, a gente vai entregar o dinheiro lá para o gestor pega esse dinheiro e ele compra milhares, ele compra centenas de ativos de crédito privado no mercado, então ele pulveriza esse risco. Aí se um ou dois derem calote, tem outros 998 lá na carteira que vão segurar a onda, né, que não vão entrar em calote, não vão ter problemas. Então a gente consegue capturar o retorno, né, o rendimento desse mercado, então a gente não fica de fora, a gente consegue obter essas rentabilidades boas, né, que é o que a gente espera, e a gente pulveriza esse risco. Então tem sim uma forma correta de fazer isso, né? Mas muitas vezes o investidor ele não está com essa literatura ainda, né? Não teve essa visão. Então esse é o ponto que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Não quer dizer que, ó, esse mercado a gente exclui ele, fica totalmente de fora. Não, muito pelo contrário. A gente só vai fazer agora então do jeito certo para evitar riscos e perdas permanentes de patrimônio. E para finalizar mesmo agora, pessoal, a grande questão é o seguinte, tá? Isso aí é parte da natureza do investimento. Não quer dizer que ele é o vilão, ele é o mocinho. Não tem nada a ver com isso. É parte da natureza, né? Da característica daquele ativo ali. Então o grande ponto é o seguinte, o investidor ele tem que ser intencional. Ele tem que olhar para aquilo ali, ó, e aí, agora eu estou falando dos riscos, né? Ele tem que olhar para os ativos ali e saber, né? Ó, um deles tem risco de mercado, o outro tem risco de liquidez, o outro tem risco de crédito. Um pode ter mais de um risco ao mesmo tempo, né? Mas aí quando ele faz uma coisa intencional, quando ele sabe que, ó, essa parte aqui da carteira, ela tem esse tipo de risco e tá tudo certo. É para isso mesmo, né? Eu estou sendo intencional naquela alocação. Aí vira um negócio estratégico. Aí é um negócio que faz sentido. É muito diferente de você fazer aquela associação que eu falei lá no início do vídeo, de ser tipo assim, ó, não, renda fixa é seguro, ponto final. Não é, às vezes não é, muito pelo contrário. Então quando o investidor tem essa clareza e tem essa intencionalidade, aí a coisa casa, tá certo? Aí a coisa faz total sentido. Porque vira um risco calculado. O risco calculado é a coisa que o investidor maduro tem de mais pleno assim, ó, no seu portfólio, né? O investidor maduro sabe quais são os riscos, sabe o que ele está fazendo e ele tem isso bem dimensionado e bem esclarecido na cabeça dele, aí o negócio combina perfeitamente. Se você ficou até o final do vídeo, quero te agradecer demais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like também aqui no vídeo, comenta suas opiniões, suas dúvidas que podem ter ficado aí depois dessa explicação toda. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima!